Bom, pessoal, como eu sei que ficou muito cansativa a nossa aula, foram muitas informações para vocês. O que que eu vou fazer? Vou fazer um combinado aqui com você, você e eu e você, você e eu. Eu não vou passar as atividades hoje, porque foram três aulas bem pesadas, né? Foram aí quase 30 minutos, na verdade, vão passar de 30 minutos aí. E é para vocês lerem, enfim, tal, então vai ficar muito pesado para vocês. Então, eu vou só finalizar aqui, né? Falando sobre a influência que a Revolução Francesa, a evolução, o processo de independência dos Estados Unidos, ele influenciou todo mundo, porque primeiro ele quebrou a moral da Inglaterra, né? A Inglaterra estava ali, né? Porque ela tinha várias outras, né, colônias, e ela ficou quebrada, né? O pessoal ali, opa, peraí, você não tá com essa bola toda, não. Você perdeu ali para as 13 colônias, minha amiga. Você não tá. Lembra da França que eu falei no primeiro vídeo? Que ela tretou lá com a França, e a França, ela ficou meio com um bicão lá. Não vou esquecer disso, hein? Então ela deu apoio para as 13 colônias, tá? Apoio de um apoio militar ali. Ela enviou alguns soldados para essa guerra. Nós vamos falar na próxima aula. E na próxima aula vai ser o vídeo sobre isso, que a guerra não fala. Tararararara, vai ser a parte 3 dessa tríade, né? Nossa parte final. E o podcast finalizando com as atividades. Beleza? Combinado, não sai cara, hein? Então, o que houve? Após a Inglaterra ela fazer tudo isso, né, com a França, né, a França ela enviou alguns soldados para ajudar, então, as 13 colônias, né, os 13 estados. E com isso, os soldados eles voltaram da guerra, porque eles venceram, né, a Inglaterra venceu. Lógico que muita gente morreu, né, mas enfim, os que voltaram. Lembra que eu falei que ninguém vai na volta normal de uma guerra, de um conflito, enfim? Eles voltaram, pessoal, com ideias iluministas, né? E a França, ela se encontrava o quê? Penosa também, sem dinheiro, sem a baba do calanga ali. Então, o que que aconteceu? Eles começaram a dar pontapé para a Revolução Francesa, que é um assunto para um outro contexto. Mas é só para deixar para vocês aqui. Então, abalou a moral da Inglaterra, né? Provou ser possível o que aquela frase de John Locke, quando o Estado ele é tirano, cabe à sociedade reivindicar os seus direitos e ao quê? O processo de independência. Retirar ali do poder para isso. Você não me representa. Sai daí. Então foi basicamente isso que John Locke fala. E foram isso que fizeram e fizeram valer a pena o que John Locke disse. Foi inspiração para outras colônias, porque sim, não era só os Estados Unidos que era colônia, né, da Inglaterra, existiam outras, né? Influência para a Revolução Francesa, que eu já disse, e igualdade, hashtag abaixo absolutismo, tá? Igualdade bem entre parênteses, porque eu já falei para vocês, né, que somente 200 anos após as mulheres elas podiam votar, os indígenas há pouco mais de 100 anos, em menos de 100 anos, né, na verdade, eles foram considerados legitimamente cidadãos americanos e ainda havia escravos. Agora eu vou ler para você a Declaração de Independência, mas não, antes eu vou ler para vocês a carta de John Thomas Paine, que foi um político, né, britânico, além de um grande político revolucionário, né, ele foi um grande inventor intelectual, né, um dos fundadores, digamos, um dos pais dos EUA, Estados Unidos da América. Então aqui eu tenho um trecho para vocês que eu escrevi à mão, tá? Então, o trecho. A Inglaterra é, apesar de tudo, a pátria-mãe. Dizem alguns. Quem são esses? Vocês entenderam? Hein? A Inglaterra é, vírgula, apesar de tudo, vírgula de novo, a pátria-mãe. Dizem alguns. Mesmo quando eu falo assim, dizem aí que você, né, meu amigo? Né? Olha o que você tá dizendo pra mim. Esse lugar aqui tá um frio e nós não estamos, né, na Inglaterra. Dizem que lá faz frio, né? Voltando. Então, apesar de tudo, a pátria-mãe. A primeira alfinetada tá aqui, meus amigos, desse trecho. Vocês estão entendendo isso? Apesar de que algumas pessoas dizem que a Inglaterra é a pátria-mãe, algumas pessoas dizem, alienados dizem, alguns restantes alienados dizem, né? No caso ali das 13 colônias, que a Inglaterra é a pátria-mãe,
Uma mãe será que faz isso? O que a Inglaterra está fazendo? Então, sendo assim, mais vergonhosa, já que ela é mãe, é pior ainda para ela, né? Resulta sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias. Vocês estão entendendo? Gente, vocês estão entendendo? Está pior que os animais. Os animais não devoram suas crias. E aqui nós temos um pequeno fragmento onde vocês podem ver o preconceito, né? Presente aí. Nem fazem os selvagens, eles estavam referindo aos indígenas, tá? Que entra o preconceito. A sua família, de modo que se. Peraí. Sendo assim mais vergonhosa tararara, sua conduta, porque nem sequer os animais devoram suas crias, nem fazem os selvagens guerras a seus familiares, tá? De modo que, ou seja, chamou a Inglaterra pior do que animal, todos os animais, e os selvagens, né? Que enfim eram dados como os indígenas, né? Que enfim, não vamos nem entrar nessa questão que não é selvagem coisa nenhuma, né? É apenas uma má colocação aqui. Mas ele quis dizer que nem as primeiras sociedades, nós não estamos trabalhando aqui evolucionismo de sociedade, tá? Mas assim, se refere aos selvagens, que não necessariamente os indígenas eles eram selvagens. Eles não eram selvagens, eles eram uma sociedade de que merece todo o apoio e respeito. Ponto. Entendeu? Agora, as sociedades primitivas, elas nem as mais, não é primitivas, históricas, o início da civilização, até eles, né, não se guerreavam contra a sua família. Então, esse princípio de apoiar a família é muito antigo, tá? Tá vendo que a nossa linguagem ela é preconceituosa? Infelizmente, até para você explicar, você tem que tomar cuidado com o que você fala, porque é culturalmente presente no que a gente vai falar. De modo com que esse fato volta-se ainda mais para a sua condenação da Inglaterra. A Europa está separada em muitos reinos, para que possa viver muito tempo em paz. Então, ou seja, eu tenho contatos em todos os lugares. Olha, eu tenho amigos em Goiânia, eu tenho amigos em Rio de Janeiro, eu tenho amigos em São Paulo, eu tenho amigos no Acre, eu tenho amigos no Amazonas, eu tenho amigos no Sul, né, lá em Santa Catarina, lá no Nordeste também, lá em Pernambuco, né, enfim, lá em Maceió, Maranhão, porque eu não quero brigar com ninguém. Né? Eu sou amigo, eu sou conhecido, então eu tenho uma reputação a zelar. Então, quanto mais espalhado for, menos chance de conflito vai ter, né? Porque amigos, contatos. Opa, você não vai querer brigar com meu amigo, não, porque o amigo do meu amigo é meu amigo, entendeu? É, então, por isso que possa viver muito tempo em paz. E onde quer que estoure uma guerra entre a Inglaterra e qualquer potência estrangeira, o comércio da colônia sofre ruínas por causa de sua conexão com a Grã-Bretanha. Então é o seguinte, ele quis dizer o seguinte, olha, peraí, vocês estão fazendo o seguinte, vocês estão tratando a gente que nem cachorro, vocês estão acabando com a gente, entendeu? Apesar de que tem alguns cachorros que são muito bem tratados, né? Vamos combinar aqui. Mas olha, vocês estão acabando com o nosso couro e a gente só é fiel a vocês. E vocês não são fiéis a nós. Então olha o que está acontecendo aqui. Então vamos rever aqui, hein? Se vigie. E depois a gente paga o pato, porque vocês brigam lá, a gente fica pobre aqui de novo. Caramba. Tudo que é justo ou razoável advoga em favor da separação. O sangue dos que caíram, a voz chorosa da natureza exclama: já é hora de separar-nos. Inclusive a distância que o Todo-Poderoso Deus, no caso aqui ele está se referindo, colocou entre a Inglaterra e as colônias, constitui uma prova firme e natural de que a autoridade daquela sobre estes nunca entrou nos desígnios do céu. Gente, eles bateram. Nossa, você sabe o que é isso aqui? Receber uma carta dessa aqui, ou você casa com ela, ou então você nunca mais você dorme. Porque foi um tapa na cara cheio. Ele tá dizendo assim que até Deus, meu filho, se ele quisesse que a Inglaterra fosse, digamos assim, mãe, né? Uma matriz, parte das 13 colônias, Deus não teria separado com um oceano gigantesco. Vamos aí, né? Então, nós temos aí essa primeira carta, e aí na Declaração de Independência nós temos aí estas colônias unidas, que é escrita por Thomas Jefferson, que teve uma grande importância no nosso livro, até cita ele, se eu não salvo engano, aí na página 70, salvo engano, tá? Diz o seguinte: essas colônias unidas são e têm direito de ser
Estados livres e independentes. Vocês estão lembrando essas colônias? Essas colônias unidas. Estados Unidos jamais serão visitados. Toda ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Entenderam? Por quê? Os meus interesses não são os mesmos que os seus. Você não me valoriza, você não me ama, você não me quer, então eu não tenho necessidade de te acatar. É isso que aconteceu, tá? Pessoal, espero que vocês tenham entendido. Fizemos uma ordem cronológica. Na próxima aula, eu vou fazer uma revisão muito leve com vocês. Eu vou falar sobre o que não foi falado aqui, que é muito importante que vocês saibam, tá? E em seguida, nós temos o nosso podcast para as nossas questões aí da página 74 e 75, tá? Então, a próxima aula é atividade mesmo, que vai pesar para vocês. Hoje pesou a quantidade do tanto que eu falei, porque é muito importante tudo que eu falei, desde o processo de independência. Eu fiz uma, né, enfim, uma lembrança aí com vocês, tá? Então, contudo, não me decepcionem, assistam as videoaulas e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.